Pastor Cliff, joia? Amém. Muito bom dia, aqui estamos nós, pela graça de Deus, para mais um tempo de adoração, de louvor, e também com uma mensagem muito especial para nossas vidas nesse momento. Que Deus abençoe graciosamente todos nós e todos que vão assistir, vão estar conosco durante a semana. Vamos orar para nós iniciarmos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por sua presença, por sua graça, por suas misericórdias que renovam e renovarão cada manhã em nossas vidas. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Senhor, por sua presença, obrigado pelo seu amor incondicional, obrigado por sua graça. E Espírito Santo, unge nossos corações, unge sua palavra, fala conosco nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigada. Então, bom dia. Nós vamos louvar o Senhor com 2 cânticos, né, Márcia? E vamos começar com Quem Pode Livrar como o Senhor. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Amém. Glória a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdias demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito e tem feito sua vide
florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito e tem feito sua vide florescer. Santo, sim, Ele é santo. Santo és, Senhor. Santo, santo, santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito e tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito e tem feito sua vide florescer. Santo, sim, Ele é santo. Santo és, Senhor. Santo, só Ele é santo. Santo és, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado. Vamos continuar orando pelas finanças da nossa igreja, pelos dízimos e ofertas. Se você quer participar conosco dos dízimos e ofertas, por favor, pode entrar em contato comigo. Eu terei a alegria de te dizer como você pode participar. Nós estamos ainda à busca de um local e se você tiver interesse, por favor, entre em contato comigo. Vamos orar então pelos dízimos e ofertas. Amém? Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por sua graça, obrigado por suas misericórdias. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus e Pai. O Senhor abençoa, Pai, de maneira especial o caixa da nossa igreja. O Senhor supre as necessidades que a igreja tem, que possamos ter todo o provimento para local imóvel, para pagar as contas do dia a dia, fazer folhetos e transporte, tudo que o Senhor nos chama a fazer, Senhor. Que o Senhor possa abençoar graciosamente os irmãos, abençoar graciosamente o passo de fé que cada um de nós damos no nosso dia a dia. Abençoe de maneira especial, que o Senhor seja engrandecido, glorificado em nós e através de nós, nessa área das nossas vidas também. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? E que bom estarmos aqui hoje, presente. Tivemos um ótimo tempo em Bastão Cliff, na praça, sexta-feira. Foi joia, o tempo foi muito bom, muito edificante. Né? Sempre animador poder estar ali na praça, poder compartilhar o Evangelho. Às vezes tem poucas pessoas, às vezes quase nenhuma, e às vezes tem muitas pessoas. Né? Mas nós estamos falando sempre, pregando o Evangelho. Aquelas pessoas das lojas ali já sabem tudo, né? E o Evangelho, são indesculpáveis diante de Deus. Amém? Ok. Se você pode, abra a Bíblia sua comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, que a sua palavra é aberta. Espírito Santo, por favor, nos dê um coração manso, humilde, um coração receptível. Nos instrui, Senhor, neste momento. Te amamos, te adoramos e te agradecemos por essa oportunidade. Vai de encontro às necessidades de cada um de nós, ó Pai. Seja ela uma cura física, emocional, seja ela uma provisão financeira, seja ela uma libertação em uma área,
seja ela, ó Pai, uma reconciliação, uma restauração. Ó Senhor, nós sabemos que as nossas orações chegam ao terceiro dos céus na sua presença, no nome glorioso de Jesus. E por isso nós te pedimos que o Senhor age, ó Pai, atua, porque nós sabemos que agindo Deus, nada neste mundo pode ou poderá impedir de que sejamos curados, restaurados, providos, que possamos ver as benevolências do nosso Deus em nossas vidas, prática no dia a dia, que o Senhor possa agir nesse momento em nossas vidas, ó Pai. No nome glorioso de Jesus, fale conosco neste momento, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém? Ok, 1 Coríntios capítulo 15. Esse Coríntios capítulo 15 é um livro, é um capítulo maravilhoso da Bíblia, né? Para quem gosta de escatologia, para quem gosta dos fins dos tempos, é um livro, é um capítulo que precisa ser estudado. Ele amplia de tal forma toda a palavra de Deus. Mas o versículo que eu quero hoje é a convicção do apóstolo Paulo, que aparece nesse capítulo 15, no versículo 10, ele diz o seguinte: mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Uau! É um versículo maravilhoso. Eu gosto desse versículo. Sou o que sou pela graça de Deus. Aqui tem o apóstolo Paulo. Gente, o apóstolo Paulo, né? Fariseu dos fariseus. Um doutor da lei. Um homem que falava vários idiomas. Ele podia vangloriar diante dos homens pelo conhecimento que ele tinha. Ele foi criado, educado aos pés de Gamaliel. Um doutor da lei, ele tinha tudo para assim, nossa, eu posso falar quem são esses outros aqui que estão debaixo de mim. Mas, sabe, ele não vangloriou, ele não agia assim, pois ele sabia que teve um chamado direto da parte de Deus. Quando ele ia para Damasco, com o intuito de prender os seguidores de Cristo, ele caiu do cavalo e Jesus apareceu para ele. Por que me persegues? Como assim? Eu estou perseguindo pessoas que estão seguindo um falso Cristo. Por que me persegues, Saulo? Quem és o Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Uau! Que impacto teve na vida de Saulo naquele momento. Imagina, cair a ficha do que tudo que ele estava fazendo naqueles últimos dias estava errado. E agora ele fica cego e depois ele abre seus olhos, ele nasceu de novo, né? Ele tornou um novo homem e um instrumento valioso nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. E por suas próprias pregações e cartas, o Evangelho chegou até nós, que estamos aqui, vivendo os últimos tempos, antes da volta de Jesus, aqui na Terra. Nós recebemos o Evangelho, sabe, e nós ouvimos a palavra, nós nascemos de novo através das cartas de Paulo. Então, sabe, esse sentimento de Paulo, sabe, foi sempre assim: sou o que sou pela graça de Deus. A graça de Deus me educou, a graça de Deus me impulsionou, a graça de Deus me levou em lugares que eu não iria, como fariseu. A graça de Deus ficou disponível e é disponível na minha vida o tempo todo. Sou o que sou pela graça de Deus. E eu gostaria de bater nesse ponto nessa manhã, sobre a graça. A palavra graça no grego é a palavra charis, que nós já conhecemos, né? Mas o significado, eu estava olhando, é muito mais além do que nós imaginamos, né? Que nós conhecemos. Refere a um favor feito livremente e sem expectativa de retorno. Essa palavra não aparece no livro de Mateus nem de Marcos. Nem Mateus nem Marcos, mas aparece 156 vezes no Novo Testamento. Já no hebraico, a palavra charis é a palavra shem, C-H-E-M, shem, e fala da benevolência de Deus,
aparece 70 vezes no Velho Testamento. Shem fala sobre a benevolência. Benevolência fala sobre compaixão, generosidade, bondade de Deus. Olha, Shem, graça, chariz. Shem no hebraico fala da benevolência de Deus. Benevolência fala da compaixão, generosidade, bondade de Deus. Para nós, homens e mulheres, preciosos nas mãos de Deus. A raiz da palavra chariz é char. C-H-A-R, char. E significa brilhar, ser feliz, resplandecer, regozijar, aquilo que dá prazer, que produz alegria nos seus ouvintes. Char, aquilo que produz alegria. E aqui nós temos, Jesus Cristo é a própria revelação da graça de Deus. Jesus é a própria revelação da graça de Deus. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, está escrito: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não veio só ensinar sobre a graça de Deus, mas sim para ser a própria representação da graça de Deus. E por essa razão, não encontramos, a palavra graça nos 2 primeiros evangelhos, pois Jesus a manifestava com a própria vida. Em Mateus e Marcos. Por exemplo, Jesus tocou em enfermos que não poderia tocar o judeu comum. Ele tocou em leprosos e curou. Ele tocou em pessoas cegas. Ele comeu e bebeu com pecadores, publicanos. Ele é a própria manifestação, a própria revelação, representação da graça. Ele comeu com pecadores, homens e mulheres. Ele agia com graça sobre graça com todos à sua volta. Ele é a própria representação da graça de Deus. Jesus, ele demonstrava graça sem importar com que a pessoa tinha ou tinha feito de errado ou acertado. Ele agia com graça com todas essas pessoas. Poderia ser uma doença infecciosa, poderia ser um pecador afamado, como Mateus, poderia ter uma pessoa com problema físico, ou até mesmo ter acabado de falecer. Jesus sempre amava incondicionalmente e sempre viu uma oportunidade de manifestar a graça de Deus. Lembra-se, nós devemos lembrar, graça significa favor incondicional, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Em Salmos 85, olha comigo lá, Salmos 85. Salmos 85. Salmos 85, versículo 10 e 11, está escrito: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Olha que versículos. A graça e a verdade se encontraram na cruz do Calvário. A justiça e a paz se beijaram há 2000 anos atrás. Jesus, que além de ser a representação da graça de Deus, é também a própria verdade. A própria verdade. Realizou um grandioso encontro na cruz do Calvário entre a graça e a verdade, onde a justiça e a paz, elas se beijaram. A justiça de Deus foi satisfeita no Calvário. E a prova, como dizia Ivan Veloso, Araújo Neves, como dizia Ivan Neves, a prova que a obra foi satisfeita, a justiça de Deus foi satisfeita, foi a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Ele ressuscitou, Deus se satisfez com a sua justiça na pessoa de Jesus. Ali na cruz, a justiça e a paz, elas se beijaram, se encontraram a verdade e a graça. Ali, Jesus, onde ele morreu, a nossa morte.
Ele pagou o preço pelos nossos pecados. O sangue derramado uma única vez por nós. Nós não merecemos. Mas ele nos amou até o fim, sem esperar nenhum retorno da nossa parte. Isto é graça. Né? Como eu falei mais cedo, o pastor Stevens falou algo maravilhoso. Eu queria compartilhar nessa manhã também sobre isso, sobre a graça de Deus. Né? A Juliana Salles, ela era tradutora de vida, doutrina prática, né? Pastor Stevens estava ensinando Efésios. E Efésios capítulo 3, abre lá comigo, Efésios 3. Efésios capítulo 3. Pastor Stevens falou algo profundo. E pastor Stevens começa falando o seguinte, ele falou assim, eu nunca falei sobre isso. A tradução da Juliana foi, pastor Stevens falando, eu nunca falei sobre isso. Vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Ele deve ter falado muitas coisas semelhantes, mas sobre isso ele falou, eu nunca falei sobre isso. Na fita está a tradução desse jeito. Né? No capítulo 1, versículo 17, fala sobre... Nós estamos no capítulo 3, é aqui que eu quero. Mas no capítulo 1, versículo 17, fala sobre nós conhecendo, nós tendo conhecimento de Deus. Mas aqui no versículo 17 até o 19, está escrito o seguinte, capítulo 3 de Efésios. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nós sabemos de Filipenses 4, 7, que a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Mas aqui fala da graça de Deus, o amor de Deus que excede todo entendimento, que está disponível para nós. Então, o pastor Steve fala de Efésios 1,17, sobre o importante de nós termos conhecimento de Deus, mas aqui de Efésios 3, 17 a 19, o pastor Steve fala sobre nós entendendo o conhecimento de Deus sobre nós. O que Deus pensa de mim, como Deus nos vê, nós, homens e mulheres salvos pela graça de Deus. Como Deus nos vê, Ele conhece a nossa fragilidade do nosso viver, pastor Stevens falou. Deus conhece a nossa fragilidade. E pastor Stevens, aí está a frase que eu disse que nunca disse. Ele falou o seguinte, o amor de Cristo ultrapassa o conhecimento de todas as coisas ruins ao nosso respeito. Pela graça, teremos toda a plenitude, o amor incondicional de Deus disponível para nossas vidas hoje. Ele diz, o amor de Cristo ultrapassa todo o conhecimento de todas as coisas ruins ao nosso respeito. O amor de Cristo incondicional. Deus não guarda nenhum pecado nosso. Ele não lembra de nenhum dos nossos erros. O amor de Deus, o amor de Cristo ultrapassa tudo que nós conhecemos que nós fizemos de certo, de errado, de ruins, ou que as pessoas sabem de nós, coisas ruins que nós fizemos. O amor de Cristo vai além disso. Isto é graça. A graça de Deus foi revelada na cruz. A verdade e a graça se encontraram. A justiça e a paz se beijaram na cruz. Na cruz foi revelado o único caminho até Deus. Jesus. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele consumou a obra que ele e o Pai planejaram antes da fundação do mundo. Para nós. Ele consumou em nosso benefício, em nosso favor, para o nosso bem. Ele foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Uma vez para sempre. Hebreus capítulo 10, versículo 12, fala sobre isso. A satisfação do Pai foi que Jesus
ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, de onde ele intercede por nós, por cada um de nós. Agora, por sua graça, nós temos a paz que excede todo entendimento. Por sua graça, nós temos o amor, como está aqui em Efésios 3, que excede todo entendimento. Todo entendimento. Então, o pastor Luciano falou que nós, de Efésios 17, é importante nós termos conhecimento de Deus, mas temos também, no 3,17, o conhecimento que Deus tem de nós. E Ele conhece a nossa fragilidade. Ele conhece como nós somos suscetíveis a cometer erros em nossas vidas, enquanto aqui estivermos. Mas, mesmo assim, o amor de Deus ultrapassa o limite de todas as coisas ruins que nós conhecemos sobre nós e sobre os outros. Está consumado. Por essa razão, é tão importante para nós aprendermos a ouvir e discernirmos o que ouvimos. O inimigo trabalha para fazer-nos negligentes ao ouvir sobre a graça. Porque se não ouvirmos sobre a graça, pastor Clipe, nós não ouvimos a palavra de Deus, que revela a sua preciosa graça, não poderemos ver nem viver essa verdade. A graça é disponível. A graça que nos faz nos mover de um lado para o outro. A graça de Deus que nos cuida. Isso aconteceu com Paulo, nós vamos ver sobre isso. Em Tito, capítulo 2, olha comigo, Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11 a 14, está escrito. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Uau! A graça de Deus se manifestou salvadora a todo mundo na cruz do Calvário. Ali estava a graça e a verdade. Foi onde a justiça foi satisfeita e nos trouxe paz, a paz que excede todo entendimento. Todos nós nascidos de novo, né, que recebemos a Jesus como Salvador pessoal, fazemos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. E a graça de Deus, salvadora, nos educa. No dia a dia, na nossa caminhada, a graça de Deus nos educa, nos ensina, no nosso dia a dia, né, a viver uma vida íntegra, uma vida cheia do Espírito, uma vida, sabe, que agrade a Deus. Mas mesmo assim, né, a graça de Deus nos educando, nós vamos cometer erros, porque nós somos frágeis. Deus conhece a nossa fragilidade e Ele trabalha em nós e através de nós para que a graça de Deus nos restaura quando nós erramos. Pastor Cliff está aqui lá na frente, pastor Steven falou sobre isso, e pastor Cliff deve falar também, né? Que a graça de Deus, né, ela é o meio que Deus usa para nos restaurar de quando nós erramos, quando nós cometemos erros. A graça de Deus nos impulsiona no nosso chamado, no nosso dia a dia, né? A graça de Deus nos educa. A graça de Deus está disponível para nos educar hoje e agora, e não podemos limitá-la. Não temos como limitar a graça de Deus. A graça de Deus não é somente aquilo que Ele fez por nós, mas aquilo que Deus é. Deus é gracioso. Deus é cheio de graça, né? E eternamente será gracioso.
A graça faz parte do caráter de Jesus. Na graça não há mérito, pois trata-se de um favor imerecido. É algo que devemos demonstrar ao próximo, sem expectativa de retorno, assim como Jesus fez na cruz do Calvário. E Jesus disse, olha, vós fazeis a minha vontade, se fazeis, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E o que ele disse? Novo mandamento vos dou. Não o que a lei disse, que ama seu próximo como a ti mesmo. Esse é para os judeus. Jesus disse, eu vos dou um novo mandamento. E esse novo mandamento é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amo. Que vós ameis uns aos outros. E vós sois meus amigos, se fazerem o que eu vos mando. Então, nós amamos uns aos outros incondicionalmente. Abraçamos uns aos outros. E a graça salvadora, a graça aqui de Tito 2, ela nos educa, ela nos ensina. A cada dia nós estamos aprendendo a receber de Deus, sem merecimento algum. Sem merecimento algum. Sabe, o homem sempre vai tentar prevalecer pela força. Pela força. Sem Deus. Muitos estão se estribando no seu próprio entendimento, se apoiando, como está em Provérbios 3, versículo 5, se estribando, se apoiando no seu próprio entendimento. O homem tem a força, mas o poder e a graça vem de Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Em João, capítulo 15, versículo 5b. Em 1 Samuel, abre a Bíblia sua comigo, em 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Versículos 6 a 9, está escrito. Samuel, capítulo 2, versículos 6 a 9. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde a montura exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. O homem não prevalece pela força. Sabe? Deus dá vida e Deus tira. Eu estava lendo, acho que está na Globo ainda, né, no site da Globo, uma pesquisa de Harvard, né, falando sobre 10 pontos sobre como o homem, o ser humano, pode viver a vida longa e viver bem. Né? E aí, essa pesquisa põe 10 pontos sobre como o homem pode viver longo. Mas aqui fala que Deus dá a vida e Deus já tira. Então, quando chega o tempo de Deus chamar, então, todos nós queremos estar até lá, vivendo a vida plena. Aí, esses 10 pontos da pesquisa de Harvard, eu achei interessante, porque eu não vou falar todos, mas alguns falam assim, o primeiro ponto, Elane, eu sei que você gosta muito disso, é levantar cedo e ter uma meditação espiritual. Fala bem assim, meditação espiritual. E nós temos a nossa vida de devocional de manhã cedo. Quando nós levantamos, nós já abrimos a Bíblia e nós pensamos com Deus, falamos com Deus, colocamos toda a ansiedade diante do trono da graça. Então, é importante isso. Aí, continua citando os pontos, e fala aqui sobre meditar algo espiritual de manhã. Ele fala sobre não ter negativismo ou vitimismo. E ele fala também, está lá no Globo.com. Eu acho que ainda está lá hoje. Depois você pode entrar lá e ver. Mas achei importante perdoar e se perdoar. Perdoar os outros e se perdoar a si mesmo. Né? Perdoar a si mesmo. E em conexão à nossa mensagem, nós já fazemos isso. Pela graça de Deus, nós vivemos. A graça de Deus nos
educa de tal forma que nós não vivemos debaixo de culpa, nem condenação, porque nós sabemos que o sangue de Cristo foi, é e será eternamente suficiente para nos perdoar, para nos impulsionar, para nos motivar a caminhar em novidade de vida na corrida que Deus propôs para cada um de nós. Hoje, a graça de Deus, ela nos educa. A graça salvadora de Deus nos anima. Deus dá a vida, Deus tira, Deus empobrece, Deus enriquece. Deus é soberano sobre todas as coisas. E o que nós podemos pensar que é impossível acontecer em nossas vidas hoje, para Deus, é fichinha. Deus pode. Deus pode fazer um milagre da graça em nossas vidas hoje. E agora, a graça de Deus, ela é o meio que Deus não só nos restaura, mas também ela nos faz mover na corrida que Deus propôs para cada um de nós. O apóstolo Paulo impactou sua geração. Nós sabemos disso, né? Impactou sua geração com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, com a pregação do Evangelho da graça. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Estuda a vida de Paulo. Ele foi apedrejado, foi dado como morto, levou 40 chibatadas menos uma, foi perseguido ferozmente pelos judaizantes, foi colocado diante de reis e imperadores, passou por um naufrágio, foi mordido por uma serpente venenosa, né? Mas em todas essas coisas, a graça salvadora de Deus o ajudou, colocando sempre de pé e de cabeça erguida. Olha, naufrágio, mordida pela serpente venenosa, que aqueles pessoal lá da ilha de Malta falou assim, vai morrer em questão de meia hora. Né? Ele foi pôr lenha na fogueira, a serpente conhecida naquela época, o que Paulo fez? Eu vou morrer. Ele sacudiu a serpente, não foi, pastor? Foi. Sacudiu a serpente no fogo. Aí, todos os pessoal lá, os nativos, ficaram esperando ele ficar roxo e começar a amolecer e morrer em questão de meia hora, porque eles tinham experiência. E, de repente, Paulo continua falando, caminhando. Quando eles viram que ele não ia conseguir nada, ele falou, ele é um Deus. Ele só pode ser um Deus. Né? E Paulo teve a oportunidade de pregar. E a graça de Deus educando. E a graça salvadora de Deus manifestando em Paulo. E essa mesma graça salvadora que manifestou em Paulo, manifesta em nossas vidas. Hoje, dia 26 de maio de 2024. A graça salvadora. Nós não merecemos, mas Deus pode curar-nos. Deus pode restaurar nossa comunhão, restaurar aqueles que nós estamos orando. Deus pode suprir as necessidades que nós temos financeiras. Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3, 20. Conforme o seu poder que opera em nós. E que poder é este? O Espírito Santo nos selou, Efésios 4, 30, e ele prescruta as profundezas de Deus e está selado. Então, cada um de nós nascendo de novo, nós falamos, Pai, em nome de Jesus, uma conexão real, imediata. E a graça salvadora de Deus, ela nos educa, nos sarando, nos restaurando, nos cuidando, nos direcionando, nos promovendo, nos impulsionando, nos motivando a correr essa corrida da fé. É pela graça. A graça nos educa. É isso que a graça faz conosco. Ela nos coloca de pé. A graça salvadora nos coloca de pé. Essa é a nossa esperança que nós temos em Deus. Que a graça de Deus, a sua graça está disponível para nós hoje e agora, na nossa corrida da fé. E ainda assim, Paulo diz que era um privilégio, mesmo passando por tudo que ele passou, e a graça de Deus, a graça salvadora de Deus cuidou dele. Ele disse que era um privilégio da graça de Deus pregar o evangelho de Jesus Cristo. Mesmo com tudo que ele passou. Efésios capítulo 3, versículo 8, olha lá comigo.
Efésios capítulo 3, versículo 8, está escrito. Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha, Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado o privilégio, foi-me dada a graça de pregar o evangelho a todos. A palavra insondáveis aqui, no grego é anexiatos, no grego. E fala de traçar, medir ou pôr limite. Ou pôr limite. Não podemos medir, traçar ou pôr limite na graça de Deus por nós. Não podemos encontrar altura, nem profundidade ou largura dessa maravilhosa graça de Deus. A graça de Deus vai além das muitas vezes que caímos ou fracassamos. Ele sempre nos ergue de novo e não pode ser limitada por nada e por ninguém neste mundo. É o que o pastor Steve disse, né? Que o amor, a graça de Deus vai muito além, ultrapassa o limite do conhecimento de todas as coisas ruins ao nosso respeito. O pastor Steve falou sobre, ele falou também sobre obras mortas, que nenhuma obra morta que nós fizemos estão mortas. Deus não traz a sua memória, que nós já fizemos em nossas vidas e que faremos. Deus não lembra. Ele removeu toda a nossa dívida, cravando-a na cruz do Calvário. Colossenses fala sobre isso. Somos perdoados, podemos perdoar e ser perdoados. Né? Em Efésios 2, olha lá comigo, versículo 6. Efésios 2, versículo 6 a 10 está escrito. É outro capítulo maravilhoso da Bíblia, né? Efésios 2, né? Versículo 6 a 10 está escrito. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Por sua graça, já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E esta é a nossa condição. Nós não merecemos. Pela graça de Deus, fomos salvos, feitos herdeiros com Cristo Jesus e parte de um povo de propriedade exclusiva dele, como nós lemos em Tito capítulo 2. Somos parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós o corpo. E essa a graça de Deus manifesta em nós, através de nós e no corpo de Cristo também, cujo corpo ele é o cabeça. Por isso, quando um membro do corpo sofre, todos nós sofremos juntos. Quando um é promovido, todos nós somos promovidos juntos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26 e 27. Então, nós somos corpo de Cristo, somos membros uns dos outros, e Jesus é o cabeça. Nós temos a mente de Cristo. E a graça de Deus, ela vai muito além do nosso conhecimento sobre a graça. Por isso, o pastor Steve falou, é muito importante nós conhecermos tudo sobre Deus, conhecer o nosso Deus, mas saber também discernir o que Deus conhece de nós. Ele conhece a nossa fragilidade, ele conhece quem nós somos. Tudo que nós estamos suscetíveis a fazer nessa vida enquanto aqui estivermos. Mas mesmo assim, o amor dele vai muito além, ultrapassa limites. E isso é graça. O Espírito Santo ele nos selou para o dia da redenção, Efésios 4:30. Mas nós fomos colocados, escondidos em Cristo, e Cristo em Deus. E quando ele manifestar, Jesus manifestar, nós vamos manifestar com ele em glória e poder. Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4.
Nós estamos escondidos em Cristo, Cristo em Deus, e quando Ele manifestar, nós vamos manifestar com Ele em glória e poder. A graça de Deus é suficiente. Foi e é suficiente para nos tirar do fundo do poço e nos colocar no pináculo. Né? Salmos 113, olha comigo rapidinho para a gente terminar nessa manhã. Salmos 113. Salmos 113. Salmos 113, versículo 5 a 8, está escrito: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Olha, versículo 5 de Salmo 113, versículo 6 a 8. Que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O mesmo texto de 1 Samuel, capítulo 2. A graça de Deus, ela é suficiente para nós hoje. Deus nos tirou do lixo deste mundo tenebroso. Não tínhamos valor algum para este mundo. Éramos desvalidos, ou seja, sem valor algum, mas Deus nos amou com amor eterno. Para Ele, temos um valor imensurável. Hoje e agora, o sangue de Jesus Cristo, Ele nos perdoou, nos lavou, nos regenerou, nos purificou, nos justificou, nos trouxe eterna redenção para nós, frágeis. Nós temos tudo isso, e tudo isso é a manifestação da graça de Deus em nossas vidas, porque Jesus, Ele é a própria representação da graça de Deus, e Ele vive em nós, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Gálatas 2:20. Cristo vive em nós, temos a própria representação da graça. Por isso, a graça salvadora, ela nos educa, ela nos ensina, ela cuida de nós. Quando nós estamos enfermos, quando nós temos necessidade, quando nós estamos clamando por um ente querido, quando nós estamos tendo problema no trabalho, quando nós estamos, sem saber o que fazer, a graça salvadora de Deus, ela está aí, ao nosso lado, nos educando, nos ensinando, cuidando de nós. Foi o que Paulo disse. Olha, Paulo foi apedrejado, passou por açoites, passou por naufrágio, foi mordido pela serpente, mas ele disse: a graça de Deus salvadora cuidou de mim e cuida de nós, hoje e agora. Hoje e agora. Davi disse: porque a tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam. Sabem? Assim cumpre-se. A graça de Deus está disponível para cada um de nós. Então, nós também podemos falar hoje, dia 26 de maio de 2026. Salmo 113, versículo 2. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Na situação que eu me encontro hoje e agora, eu posso dizer: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Agora. Porque eu sei que a graça salvadora de Deus está trabalhando em meu benefício, está cuidando de mim neste exato momento. Nesse exato momento. Davi e Abraão receberam grandes promessas e provisões. Pela graça de Deus, eles não mereceram, mas receberam. Deus sempre revelou a eles a sua graça. Paulo também chegou a essa conclusão. Sou o que sou, pela graça de Deus. Também nós podemos dizer nesse dia: somos o que somos, pela graça de Deus. Shem, graça, chariz hebraico. Nós não merecemos, recebemos. Deus faz por nós sem exigir nada em troca de nós. Shem, no hebraico, fala da benevolência. Salmos, capítulo 5, versículo 12. Que Deus, Ele é nosso escudo e Ele nos cerca com benevolência. Deus nos cerca com benevolência, com Shem, com graça. Ele nos cerca com benevolência, ou seja, Ele nos cerca com compaixão, com generosidade, com bondade e com amor incondicional. Onde você está hoje? Talvez na fila do banco, talvez,
na fila do hospital, talvez, sabe, precisando de uma intervenção financeira, Deus está ao seu lado, ao redor de você, te cercando com bondade, generosidade, compaixão e com amor incondicional. Você e eu, nós estamos cercados por tudo isso, com a benevolência de Deus. E isto é a nossa condição hoje e agora. Salmo 5, sabe o versículo para terminar? Salmo 5, versículo 2. Está escrito: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo, os cercas da tua benevolência. Shem, graça. Cerca com bondade, com amor incondicional, com generosidade e com compaixão. Estamos cercados por tudo isso neste momento das nossas vidas. Devemos pensar sobre isso. Experimentar a graça de Deus, salvadora, no nosso dia a dia. Nós não merecemos, mas Ele está sempre realizando algo novo em nossas vidas. E sem esperar nada em troca. E isso porque Ele nos ama incondicionalmente. Por isso, para o nosso ensinamento nessa semana de praticidade, nós somos o que somos pela graça de Deus. Nós precisamos discernir, entender quem é Deus, mas saber também o que Deus pensa sobre nós. Ele sabe da nossa fragilidade, mas Ele não nos despreza, Ele cuida de nós. Ele nos restaura, Ele supre, Ele faz infinitamente mais. A graça salvadora de Deus, a representação da graça é o próprio Jesus Cristo que habita em nós e está intercedendo por nós hoje e agora, e nós podemos, sabe, desfrutar nessa semana, quando nós levantamos de manhã, nós vamos abrir nossa Bíblia, ter nossa devocional, alimentar a nossa fé, vamos pensar com Deus, vamos colocar tudo que nos gera ansiedade em nossos corações diante do trono da graça, sabendo que a graça salvadora de Deus está atuando em nossas vidas nesse momento, na situação que nós estamos vivendo essa semana. E nós vamos chegar domingo aqui no culto e falar: uau, como Deus cuidou de mim essa semana. Assim como Paulo chegou no final da vida dele e falou, né, que a graça salvadora cuidou de mim em todos os momentos difíceis que eu passei. Quando todos esperavam que ele ia morrer, sacudiu a serpente, vamos embora. Sabe por que, pastor? Porque Deus falou, é necessário que eu compareça perante César. Então, sacudiu e vamos em frente. Não é isso? E nós fazemos isso no nosso dia a dia. E a graça de Deus, ela não tem limite. E nós não podemos limitá-la em nossas vidas. Amém? Vamos orar então. Se você está nos assistindo nessa manhã, ou durante a semana, à tarde, à noite, e ainda não tem certeza da sua salvação, é pela graça, não são obras. Deus, Ele fez tudo que era necessário ser feito para que você e eu pudéssemos ter a garantia de vida eterna com Ele. E a graça e a verdade se encontraram na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus. Jesus morreu uma única vez pelos nossos pecados. Subiu aos céus, assentou à destra de Deus Pai, de onde Ele intercede por nós. Você pode ter a garantia de vida eterna. Não é mudar de religião, não é parar de fazer o que gosta, é crer que Jesus morreu no seu lugar. Ele foi seu substituto. Ele morreu para o seu bem, em seu lugar, em seu favor, em seu benefício. E você pode ter essa garantia de vida eterna. Então, se você gostaria de ter essa vida eterna, ora comigo agora. Paulo disse: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Então, se você gostaria de ter essa salvação eterna, ore comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Que o Senhor foi o meu substituto. O Senhor morreu em meu lugar. Por favor, entre no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa, me faz uma pessoa diferente, uma pessoa que possa correr a corrida que o Senhor está propondo para mim neste momento, a corrida da fé. Me faz uma nova pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, eu o recebo como meu salvador pessoal. E em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, a palavra de Deus diz que você é uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17, nova criatura. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo.
Né? Em 1 João, capítulo 5, 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe cada um de nós e que possamos desfrutar da graça salvadora de Deus nessa semana. Nunca pense em desistir. Faça o que está feito e ser feito com todo empenho. No problema que nós estamos passando hoje, nessa semana, não devemos desistir, mas permitir que a graça salvadora de Deus nos impulsiona a seguir em frente, nos motiva a seguir em frente, fazer o que está feito e ser feito. Porque a graça salvadora vai nos intervir em nossas vidas. De alguma maneira, Deus está trabalhando. Como eu falei domingo passado, nos bastidores da graça. E hoje, falando sobre a representatividade da graça, que é Jesus, que está em nós, e que habita em nós, e que cuida de nós. Enquanto estivermos aqui, nós podemos contar com sua graça, que é melhor do que a nossa própria vida. Amém? Amém. Podemos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado por sua palavra, obrigado por sua graça, obrigado pelo seu amor incondicional. Obrigado, Senhor, porque nós podemos contar com tudo que o Senhor disponibiliza para nós. Mas o principal é a sua graça que nos redime, a sua graça que nos impulsiona, a sua graça salvadora que cuida de nós, cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um de nós nessa semana. Nos faz, ó Pai, receber o seu amor incondicional, que possamos receber, sabe, a sua provisão, possamos receber o seu perdão, possamos receber, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós na situação que estamos passando. Porque já somos perdoados e eternamente. E nós somos instrumentos do Senhor, receptores da graça de Deus aqui na terra. Muito obrigado. Porque Jesus, ele manifestou, representou a graça do Senhor aqui e em nós. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus, filhos do Altíssimo, herdeiros com Cristo e membros do corpo de Cristo. Toda a honra e glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Amém.